É certo cobrar pelas coisas da igreja? Povo de Deus, hoje nesse vídeo vamos refletir sobre esse assunto, tá? Nós vivemos em uma sociedade em que realmente os recursos financeiros eles são importantes, inclusive para o avanço das obras da igreja e para o avanço da obra missionária. Porém, vivemos em uma sociedade onde, de alguma maneira, aparentemente, estamos perdendo a mão em questões de cobrança. Tá? A palavra de Deus fala lá em Mateus 10, 7 a 8. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Aqui Jesus ele está iniciando o trabalho dos seus discípulos. Aqui Jesus ele estabelece os 12 e depois 72 e ele ordena que eles vão pregando o evangelho sem nenhum tipo de cobrança. Eles seriam sustentados na terra onde eles fossem, na cidade onde eles fossem. Provavelmente alguém os receberia em casa, eles comeriam do que fosse colocado na mesa e eles pregariam o evangelho gratuitamente. Obviamente que depois, na hora da crucificação, Jesus até autoriza que eles saiam com bolsas e carteiras, mas não é o ponto específico aqui. Tá? O ponto da reflexão é entender, tá? No mundo onde os recursos financeiros têm tomado cada vez mais ah, frente às situações, nós temos muitos ministérios em que as cobranças estão excessivas, tá? Fora ministérios que claramente têm uma forte via financeira, normalmente está muito caro, muitas vezes, para participar de coisas da igreja. E aí a gente precisa entender a diferença entre a pregação do evangelho, entre levar o evangelho a todos e eventos que podem até serem cobrados, porque eles fazem outros elementos, tá bom? É importante entender que aqui estamos falando basicamente da pregação do evangelho. Tá? E aí a gente entra em situações complexas, tá? Porque, por exemplo, muitas vezes um cantor ele diz que recebeu uma música de Deus, tá? Ele fala, recebi essa canção de Deus, tá? Mas muitas vezes ele vai cobrar direitos autorais se outras pessoas forem utilizar esses recursos. Qual a questão? A questão é que se você recebeu de Deus, o autor é Deus, portanto não pode haver cobrança. É muito complexo essa situação, porque eu entendo que o músico, ele efetivamente trabalha, ele efetivamente está compondo. Então talvez a gente precise comunicar melhor o que está efetivamente acontecendo. Tá bom? Porque se eu afirmo que eu recebo algo de Deus, se eu recebo uma palavra de Deus, isso precisa ser público. Isso precisa ser efetivamente de todos, porque é uma propriedade de Deus, tá? A gente precisa entender que aquilo que vem de Deus, ele não pode ter cobrança. Por muito tempo, eu acho complexo essa situação, tá? Vamos escrever livros e cobrar os livros, mas existe autorização para que as pessoas leiam, para que as pessoas possam copiar sem que isso lhes gere custo. É importante que a gente reflita sobre esses pontos, tá? Porque no momento que estamos tentando levar a palavra de Deus, levar conhecimento, levar ensinamento, nós precisamos que isso seja o mais abrangente possível. Tá? Isso não significa que o ministério ele vá ser feito sem recursos financeiros, mas o ministério ele sempre foi sustentado por Deus através das ofertas. Então existe um grau de voluntariedade muito importante. Mas eu entendo que às vezes a nossa falta de fé como ministros fazem com que a gente queira resolver a situação de uma maneira mais simples. Então, ao invés de ter que esperar por ofertas, muitas vezes, se eu cobrar um ingresso, já entra no evento apenas quem já pagou os recursos e, obviamente, que o ministério não precisa ser onerado e ele vai ter um sustento financeiro. Mas eu acredito que isso acaba se tornando um pouco efetivamente de falta de fé, porque nós estamos limitando a capacidade de outras pessoas terem acesso a esses eventos. Tá bom? E às vezes é apenas falta de fé mesmo, é não entender que a provisão de Deus, ela vai vir. E às vezes também
é não se contentar com uma provisão menor. O apóstolo Paulo fala que o nosso coração precisa estar contente e satisfeito em todas as causas, em todas as situações. Paulo aprendeu a ter fome, Paulo aprendeu a ter fartura. Então, o que a gente precisa entender? Para Paulo, lá, ele estava agradecendo por uma oferta que ele recebeu. Paulo também trabalhava fazendo tendas, então ele tinha um recurso secular que ele recebia e da sua fabricação de tendas ele recebia. Tá? Da pregação do evangelho ele não recebia nada, exceto ofertas que eventualmente os irmãos enviavam. Mas Paulo aprendeu a estar contente. Às vezes a gente não está contente com aquilo que a gente tem, e aí a gente acaba se atrapalhando e cobrando por aquilo que a gente não deveria cobrar. Tá? Obviamente que eu não sou contrário a eventos especiais, a situações em que efetivamente você vai ter um custo de estrutura e isso deve ser pago. Mas a gente precisa ter cuidado. Tá? A gente precisa buscar a Deus e entender exatamente o que pode, o que deve ser cobrado e aquilo que jamais poderá ser cobrado. Eu gosto de plataformas como o YouTube, onde a gente pode partilhar a palavra de Deus sem custo. Tá, para as pessoas. Eventualmente, pode ter algum retorno de publicidade? Pode ter alguma situação, pessoas que ajudem o ministério, mas basicamente é um conteúdo que está livre e disponível a quem quer que seja. Mas é importante entender que eventualmente vai se fazer algum curso mais sistemático, que vai demandar mais trabalho e que possa eventualmente ser cobrado de acordo com a demanda. É importante entender esse processo, tá? Existem cursos paralelos, existem situações que, por mais que elas andem perto do evangelho, elas têm uma outra preparação, por exemplo, tá? Pessoas que lidam com a Bíblia e trabalham, muitas vezes podem ter um curso ensinando a trabalhar, isso não é problema nenhum. Até cursos de teologia normalmente são pagos, isso não é um problema. O problema é muitas vezes cobrar pela pregação do Evangelho, é cobrar pela ministração da palavra de Deus. Isso é extremamente complexo e a gente precisa fugir desse processo, porque o Evangelho ele não é algo que deva ser vendido. É vendido às vezes? Sim. E no tempo de Paulo também existiam pessoas que pregavam o evangelho para ter recursos financeiros. Paulo falou em várias das suas cartas, daqueles que os oprimem, daqueles que tiram seu dinheiro, eram todos ministros. Tá? Ministros que estavam preocupados com os recursos. E Paulo, muitas vezes, ele se via menosprezado porque ele entregava essas coisas de graça. Muitas vezes a gente tem a ideia de que aquilo que é pago é melhor do que aquilo que é dado de graça. E existe essa percepção nas pessoas, mas o evangelho ele não nasceu para ser cobrado. O poder de Deus ele não nasceu para ser cobrado. Jesus ele fala: curem os doentes. Imagina um poder de cura. Quanto isso poderia valer no mercado? E vale em alguns lugares. Ressuscitar os mortos. Quanto você pagaria pela ressurreição de um ente seu querido, a que você está chorando nesse momento? Purifiquem os leprosos, é uma situação, uma condição que te afasta das pessoas. Expulsem os demônios. Quanto que você pagaria por por esse poder? No livro de Atos tem uma pessoa que tenta comprar o poder de dar o Espírito Santo às pessoas. Quanto valeria qualquer uma dessas situações? Quanto que valeria ah, ser cheio, poder encher as pessoas do Espírito Santo? Mas tudo isso é dado de graça. Quanto custaria sermos salvos por Jesus? Na Idade Média, a igreja queria cobrar pela salvação das pessoas, pela retirada das pessoas do purgatório e levar para o céu. Quanto as pessoas pagam por isso? Pagam tudo que têm. Mas a maravilha do Evangelho é que tudo isso é gratuito. Tudo isso está disponível agora para você. Talvez você esteja com uma enfermidade nesse momento, o poder de Deus te alcança nesse momento. Talvez você esteja sendo oprimido pelo inimigo nesse momento, vivendo tentações pesadas, vivendo situações difíceis. Ah, Você pode ser liberto agora, nesse momento. Você pode ser completamente purificado. Você pode, inclusive, ver pessoas que estão desenganadas voltando à vida nesse momento.
porque o poder de Deus está disponível a todo aquele que precisa. A todo aquele que precisa, o poder de Deus está disponível. Se você tem uma enfermidade, se você está com uma situação impossível agora, clame, porque Jesus está dando de graça para você. E aquilo que nós, como ministros, recebemos de graça de Jesus, não tem como cobrarmos. Precisamos entregar gratuitamente para todos aqueles que precisam, especialmente a salvação em Jesus, que ele não cobrou nada enquanto nós éramos pecadores. Ele veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados. Nem todo o nosso dinheiro, nem toda a nossa capacidade de trabalho, nem sendo escravos a vida inteira, seria capaz de pagar o que Jesus fez por nós. Mas isso está disponível de graça. Isso é graça. E é de graça. Alguns falam, é graça, mas não é de graça. Não, a graça é de graça porque se ela exigisse algum pagamento, não seria graça. A questão é que a salvação em Cristo é o começo do processo da maturidade cristã, que faz com que a gente ande pelo caminho estreito. Mas tudo foi dado por Jesus. Tudo foi dado por Deus. Não há cobrança alguma sobre essas coisas. Abraço você que gosta dos meus vídeos, curta, compartilha aí porque você me ajuda a continuar pregando o evangelho de maneira gratuita para as pessoas, tá bom? Abraço.